E aí, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade às atividades da disciplina de inglês instrumental do IFPB Campus Saudade. Eu sou Isabelle Lima e estou acompanhando vocês durante essas 4 semanas da disciplina. Ontem nós tivemos nossa primeira web aula, por alguns probleminhas eu não pude comparecer na nossa primeira de terça-feira, mas isso já foi solucionado e vamos dar continuidade aqui ao conteúdo, né? Então, bora lá! Hoje a gente vai começar a estudar o processo de leitura. A gente vai começar realmente a entender algumas coisinhas para melhorar nosso processo de leitura. Mas antes vamos reavivar algumas coisas que nós vimos nas nossas aulas passadas. Então, nossa primeira aula a gente entendeu o que é a disciplina de inglês instrumental. Percebemos que a gente aqui não vai tratar de fala, né? A gente não vai trabalhar a fala, ou seja, o speaking. A gente também não vai trabalhar muito a escrita, né? Que é o writing. Mas a gente vai trabalhar, sim, a leitura de textos e expressões em inglês, sobretudo aplicada ao contexto de informática, que é o curso que vocês estão inseridos, né? É claro que uma vez ou outra eu trago música, na aula passada eu trouxe uma música, mas assim, sempre quando eu vou trabalhar com textos, eu trago algo da nossa área. Vocês já trabalharam com textos sobre o que é computadores e agora nas atividades passadas sobre o que é robótica, computational thinking, que é pensamento computacional. Vocês viram que é o General Comprehension, que é a ideia geral do texto, e isso aqui é muito importante, porque para a gente entender o que um texto fala, não necessariamente a gente precisa traduzir esse texto. Se a gente entender a ideia geral do texto, a gente já sabe muito. E para poder entender a ideia geral do texto, a gente tem algumas coisas que devem ser consideradas, como, por exemplo, os nossos conhecimentos prévios. Tudo aquilo que a gente sabe sobre um determinado assunto vai nos ajudar a compreender melhor um texto que está falando sobre esse assunto. O layout do nosso texto também vai nos ajudar, porque já prepara o nosso cérebro a esperar as informações naquele padrão que é de costume vir para determinados layouts, como uma carta. Então, numa carta a gente já espera identificar quem é o remetente, quem é a pessoa que está emitindo a carta, né? Quem está enviando. A gente já consegue identificar a data que foi feita e que a pessoa vai falar para uma outra pessoa, né? Quem está escrevendo vai se direcionar para outra pessoa que vai receber essa carta. E na nossa aula de ontem a gente viu que consultar dicionários é uma coisa muito importante e a gente pode estar consultando para poder identificar os significados das palavras, as possíveis traduções e a aplicabilidade desta palavra no texto. E eu mostrei algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando para melhorar isso aí. Na aula de hoje, a gente vai começar a estudar as estratégias de leitura. Ou seja, existem algumas dicas, algumas formas que já são muito utilizadas, que melhora a nossa leitura, que nos ajuda a melhor ler textos. No nosso caso, nós iremos aplicar no inglês, mas essas estratégias de leitura vocês podem aplicar em qualquer linguagem que vocês queiram ler. Espanhol, francês, mandarim, japonês, o que vocês quiserem, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Essas estratégias de leitura, pessoal, são técnicas, ou seja, são instruções que já são muito utilizadas, que podem nos ajudar a ler esses textos em inglês. E é importante que, em línguas estrangeiras, mas no nosso caso vai ser o inglês. E é importante que vocês comecem a entender como aplicar essas estratégias, porque na área de informática, como eu já falei anteriormente, nós nos deparamos com muita coisa em inglês. Quando for na disciplina de algoritmo, vocês vão pegar uma linguagem de programação chamada Python, que ela é toda em inglês. Para se mandar ler alguma coisa, a gente manda... para se mandar escrever na tela alguma coisa, a gente dá um comando chamado print. E esse print é escreva ou desenhe, sabe? Então, são coisas que a gente vai ter que nos deparar com essas estruturas aqui.
Então, essas estratégias de leitura podem nos ajudar bastante. E temos essas aqui, ó, tá? Que está contemplada na nossa disciplina. Uso de palavras cognatas, e aqui a gente trabalha as cognatas e as falsocognatas. O conteúdo de nossa aula é esse hoje. A gente vai ver essa daqui. Uso de palavras repetidas em textos, elas vão estar se repetindo e essa repetência dá uma ideia de alguma coisa. Algumas dicas tipográficas, o skim, inferência textual, scan e o prediction. Então, a gente vai ver todas essas estratégias de leitura ao longo de nossa disciplina. E o que é importante que vocês saibam? Vocês têm que saber o que são essas estratégias de leitura, o que cada uma diz. Tá, o uso de palavras cognatas vai ser o quê? Eu vou falar sobre elas hoje. Na prova, geralmente, eu pergunto o que cada estrutura de leitura faz, estratégia de leitura faz. E vocês vão ter que também começar a aplicar essas estratégias de leitura para poder começar a entender os textos em inglês que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá, né? As palavras cognatas, nada mais, nada menos é do que aquelas que são escritas numa língua estrangeira em uma forma de escrita muito parecida com a forma que ela é no português e que o significado dela em inglês é exatamente o mesmo significado em português. Ou seja, elas se parecem na escrita e também se parecem no significado. É o exemplo de future. É claro que a leitura é um pouco diferente, porque a forma de falar em inglês é diferente. Só lembrando, pessoal, minha leitura não é 100%. Eu vou tentar aqui estar sempre falando o mais correto que eu sei, mas eu não sou fluente em inglês, tá? Mas future eu sei falar. Future, que significa futuro e que no português a escrita é assim. Perceba que a única mudança que tem é que em inglês termina com E e em português termina com O. Mas o restante, a escrita é muito parecida e ambas se remetem a algo que vai vir lá para frente, ou seja, ao futuro, algo que vai acontecer, é realmente futuro. E aí, isso é uma palavra cognata, ela se parece muito na escrita e tem várias outras que eu vou mostrar aqui na listagem. Eu trouxe essa música aqui, que é de Linkin Park, Heavy. Eu não vou poder tocar essa música aqui na aula toda por conta de copyright, tá? Mas eu vou colocar aqui só para que vocês vejam a melodia e aí na atividade vai ser essa, aí vai ter lá completa para vocês escutar. Vamos ver se ela vai pegar aqui. Ela já saiu porque eu estava escutando outra coisa, mas vamos aqui, é essa daqui. Vou colocar só um pedacinho, porque senão vai dar copyright e o Google não vai deixar eu subir lá no YouTube. Deixa eu desligar o fone do microfone. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but there's comfort in the panic. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Liguei. Gente, a música é essa. Só toquei um pouquinho só pra vocês ver a melodia como é e sentir ela, que eu adoro. É outra música que eu adoro. Ela tá na minha Eita, eu sou gaga. Na minha playlist do Deezer. Vocês podem estar assistindo. Mas o que é que eu quero que vocês vejam dessa música? Sempre, a partir de hoje, todas as estratégias de leituras que nós iremos aplicar, sempre vai ter aquela perguntinha para vocês. Qual é o general comprehension dessa música? Qual é a ideia geral dessa música? Ou qual é a ideia geral desse texto? E para poder a gente dizer qual é o general comprehension da música Heavy, a gente vai procurar na sua letra algumas palavras que a gente sabe que são cognatas, ou seja, aquelas que eu tenho certeza que elas se parecem muito com a escrita no português e que eu tenho certeza que ela tem muitas chances de ser o mesmo significado. Isso já vai nos ajudar bastante. Então, bora lá aqui, eu vou começar a grifar
de vermelho as palavras que eu acho que são cognatas. Problem, unnecessary, e aí vocês vão pensando nas possíveis traduções, né? Isso aí I wanna get body comfort, panic, myself crazy, think about me, drive myself crazy, gravity, escape, everything so heavy, so much more than I can carry, around the world bring me down, let me go set free, hold on, so heavy, paranoid, pretty word to get me, I like my choice, stay messy, center, universe, skipping around just same, I keep center of the universe, e aqui a letra vai se repetindo. Essas palavrinhas que eu destaquei aqui, elas são, eu considero que elas são cognatas. E aí a gente pode dizer problems é problemas, unnecessary é desnecessário. Percebam, a gente já não tá tão vazio na música. Comfortable é conforto, é confortável, conforto. Panic, pânico mesmo. Escape é escapar, é fugir, correr, relacionado a você escapar de alguma coisa. Gravity é gravidade. Paranoia, center, que é o centro, e universo. Então, perceba que a gente já sabe um pouquinho da música. Ele está falando de alguns problemas que são desnecessários e que, às vezes, ele sai ele entra num conforto no pânico, assim, né? Ele tenta escapar da gravidade, mas ele não consegue, existe paranoia, e ainda ele fala aqui, ó, center e universe. E quando a gente tem center e universe, a gente, no português, a gente já, na nossa frase, na nossa fala, a gente já diz, esse cara pensa que ele é o centro do universo. Então, ó, center of the universe. Então, é o centro do universo. Então, a gente já está vendo algumas coisas. Só que também existem algumas palavras que nós já conhecemos e que nós já trabalhamos em outros momentos das nossas aulas. E também são palavras que são do nosso conhecimento prévio. Como, por exemplo, like. Like é uma palavrinha que vocês sempre já ouviram falar aí, principalmente quem usa o Facebook. Então, like é de gostar. Ou então, dependendo da situação, é um comparativo. Like, tarará, é como se fosse Isabelle. Like Isabelle, como Isabelle, também pode ser aplicado nisso, em comparativo, tá? Right now, now é agora, tá? Isso aqui é no sentido de neste momento, right now. A gente já sabe que sou eu, é a palavra, é a pessoa que está se falando. Vamos ver aqui se a gente... In the panic, que é no, né? Que é no, na, dependendo. Drive, eu acho que também é uma palavrinha muito conhecida, que é dirigir, andar, dirigir, conduzir. Thinking, a gente já viu no texto de robótica educacional, que aqui é pensando, tá? Que lá no nosso texto era computational, thinking, que aqui é pensamento computacional, a tradução, né? Crazy é louco, louca. About me é sobre mim. So much more, muito mais. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Free, que é livre, é uma palavrinha muito conhecida. Essa daqui. Pretty é bonito, porque nós temos beautiful, que é aplicado a homem, e pretty,
que é aplicado à mulher, quando eu quero dizer que ela é bonita. Mas quando ela está aplicada nesse texto, ela não vai significar que é bonita ou bonita, tá? Ele está se juntando aqui, ó, com sure. Então, ele está dizendo que tem certeza que the world, que é como se fosse que o mundo quer pegar ele, tá? É como get me, é pegar, tá? E world is out to, é como se fosse o mundo, tá? O mundo de fora quer pegar ele. E tem um palavrãozinho aqui, ó, so fucking, isso aqui eu acho que vocês conhecem, tá? Mas aí, nesse caso aqui, ele tá pedindo, ó, to let, deixe minha mente, my mind, ficar nesse sofá, que é nessa, essa palavrinha aqui, ó. Cadê? Essa mesma, essa daqui, nessa, desse jeito, tá? É pra deixar, messing é como se fosse bagunça, é uma coisa doida, louca, sem alinhamento, desorganizado. Então, deixa minha mente ficar nessa bagunça, entenderam? Então, ele continua falando sobre isso. Mas assim, vamos aqui. Pegando agora a música dela, eu destaquei para vocês apenas assim, palavras cognatas que estão em vermelhos. Palavrinhas em azuis são palavras que nós já, teoricamente, já conhecemos, que a gente se depara em várias coisas. Então, perceba, eu nem grifei o restante do texto, porque ele se repete aqui embaixo, que isso aqui é justamente o refrão. Mas, a gente já percebe que nós não estamos zero. Então, eu vou analisar só esse primeiro estrofe aqui com vocês, porque a atividade vai falar sobre isso. Aí ele começa, ó, I don't like, I sou eu, e don't é a estrutura que a gente utiliza para negar alguma coisa. Então, se eu quero dizer eu gosto, eu coloco I like. Se eu quero dizer que não gosto, I don't like. Então, aqui está dizendo que ele não gosta de my mind. My é mente. E my é minha. Então, eu não gosto da minha mente right now. Right now é agora, nesse momento. I don't like my mind right now. Então, eu não gosto da minha mente agora. Eu não gosto do que está se passando dentro da minha cabeça nesse momento. Stake up problems. Lá vai Zeca latir. E eu não vou cortar. Gente, Ô, Zeca! Zeca! Por gentileza, Zeca, vem cá. Come here now. Shut up. Shut up. Ok, thank you so much. Então, stack up é como se fosse empilhar, juntar, juntando. Problems, que é problemas. E ele diz que are so unnecessary, tão desnecessário, que that aqui se refere à palavrinha que, sempre é que, algo que. Então, tá empilhando problemas que são tão desnecessários. Então, veja que a cabecinha do cara já tá um pouco confusa, louca, né? I wish that I could. Wish that I could significa que ele queria. Wish é querer. Eu queria conseguir, could. Eu queria poder, conseguir, poder fazer com que slow think down. Quando eu digo slow down é slow down, boy, slow down significa vá devagar, vá com calma, baixar a bola ou colocar para baixo. E quando tem things no meio, things é a palavra coisa, a tradução, que pode ser essa daqui, thing, ou pode ser stuff, significa coisa do mesmo jeito, tá? Então, ele gostaria desacelerar, ou seja,
amenizar essas coisas que estão aonde? Na frase anterior, na cabeça dele que são tão desnecessários. Aí ele continua, I wanna let go, I wanna let go. Eu queria deixar, go é como se fosse ir, vai embora. Eu queria deixar. I wanna, eu quero, eu desejo, é um desejo, I wanna. Eu queria deixar, but, que é uma palavrinha de contradição. Inclusive, essa palavrinha but é uma marcação que a gente vai trabalhar lá. É uma marcação que significa contrariamente, ou seja, mas, contudo, há um conforto. There's comfort in the panic. Existe um conforto que eu estou dentro do meu pânico em conforto, ou seja, é minha zona de conforto, né? Quando a gente tá dentro da minha zona de conforto, a gente não quer sair. Aí ele fala and, que é o I. Cadê minha caneta? Eu perdi minha caneta. And, que é I. I drive, eu dirijo, eu ando. Myself, comigo mesmo, crazy, louco. Então, mas eu não vou sair desse pânico e eu vou sair andando louco, thinking, pensando everything. Olha, esse thinking aqui é exatamente o mesmo dessa palavrinha think, coisas. E every é como se fosse muitas coisas. About me, sobre mim. E eu vou saindo correndo sozinho, pensando em muitas coisas sobre mim. E ele fala, yeah, é isso mesmo, boy. I drive myself crazy. Eu ando, eu dirijo, eu saio comigo mesmo louco. Cause, que é porque, é uma abreviação que é because. Because, cadê meu? Toda vez eu perco meu. Que é because, que é porque, aí ele sempre concatena a palavra e fica cause. Cause I can't, eu não posso escapar da gravidade. Quem é que consegue no planeta Terra escapar da gravidade? Se a gente sabe que existe uma gravidade de 10, não sei o que lá, empurrando a gente para baixo. Então ele sai louco tentando escapar disso, mesmo sendo na zona de conforto, mas ele não consegue. E o que é interessante é que a música, o nome da música é Heavy, que isso significa pesado, tá? Pesado. Então percebam, gente, antes de eu fazer essa análise que eu comecei com a canetinha verde, vocês já sabiam de muitas coisas, só olhando para as palavrinhas que vocês já conheciam, os conhecimentos prévios que estão em azul, e só olhando para as palavras cognatas que estão em vermelho. Então, a partir de agora, nas atividades de hoje, eu quero que a primeira coisa que vocês façam é grifem, quando tiver os textos ou uma música, grife primeiro as palavras que vocês identificam que são cognatas e depois grifem as palavras que vocês já conhecem. E depois disso, tentem fazer uma leitura olhando só para esses grifos. E aí tentem dizer qual é o General Comprehension com base nesses grifos. E não copiando e traduzindo a letra ou o texto como um todo. Só um minuto. E aí a música ele continua falando dessa confusão louca que tá pesada na vida dele. Não vou dar o meu General Comprehension dessa música porque a atividade é justamente vocês criarem o General Comprehension que eu vou falar no final dela. Então, bora lá. Aqui é só umas coisas que eu já tinha grifado, só repeteco. E aqui tem algumas outras palavras cognatas, como accidental, que é acidente, acidental, creation, criação, connect, conectar, different, que é diferente, economy, que é economia, emotion, emoção está aqui com vocês, there is one emotion, example, exemplo, future, futuro, garage, que é garagem, positive, positivo, potential, potencial, other, que é outros, reaction, reação, regular, regular, comedy, comédia, comic, cômico, composition, composição, human, humano, idea, que é ideia, minute, just a minute. Às vezes eu respondo, eu tô começando a falar um pouquinho em inglês na escrita lá com vocês, quando eu fizer assim, just a
A minute. Tá dizendo, aguarda um minutinho que eu vou olhar. Apenas um minuto que eu vou olhar lá. E falo para vocês. Missão, ofensivo, competition, music, música, isso aqui é bem conhecido. Importante. Persistência, eu troquei aqui, o inglês tá depois. Televisão. É interessante que televisão, nós temos a abreviatura, né, que é TV. Televisão é television, agora TV é TV. Material, pages, que é a página, e vídeo é vídeo. O que muda é só o acento, porque no inglês não tem acento. Mas vejam, então, o que vocês percebem? Que é muito parecido aí a escrita de um com a outra e que significam a mesma coisa. Que às vezes não muda quase nada, tem palavras que não mudam realmente nada, como vídeo, só muda aqui o acento, né? Tem outras que vai mudar o final ou começo, alguma coisa, tá? Uma letra só. Tá? Essas aqui são palavras comumente cognatas, que elas sempre aparecem em algum texto. Então, bater o olho nessa, já grifa lá, gente, porque você já sabe que é cognata, então vocês já vão saber um pouquinho do texto aí. Mas aí o inglês é traiçoeiro nesse ponto. Existem palavras que são muito iguais a umas em português e que a gente diz, essa é uma cognata e vai significar isso, só que elas não são, elas são falsos cognatas. As falsos cognatas, elas se parecem muito na escrita, com a escrita em português, são muito parecidas, mas os significados são coisas totalmente diferentes. E aí, às vezes, a gente na tradução, na tradução, ou seja, na interpretação do texto, como, por exemplo, college. College é muito parecido com colégio, né? Colégio, que aqui a gente nem usa muito colégio, a gente usa mais escola. Mas college significa faculdade e não colégio. E é um contexto muito diferente, porque aqui é crianças, né? Assim, crianças e adolescentes. Aqui já é pós-adolescência, né? Adolescência em seguida. Isso faz muita diferença. E aqui eu tenho algumas palavrinhas que são falso cognata. Aiden, que a gente poderia pensar que era antena pela escrita, mas significa hino. O hino brasileiro, o hino do Brasil, o hino da bandeira, o hino. Ingenious, que a gente poderia pensar que era ingênuos, mas é engenhoso. Pregnant, que a gente poderia pensar que é impregnada, tá impregnada de catinha, de fedor, de cachorro, que dizer que tá precisando tomar banho, mas não é impregnada, é grávida. Quando eu falo, she is pregnant, ela está grávida. She is pregnant, ela está grávida. Spectacle, que a gente poderia pensar que era espetaculoso, mas é óculos. Ou também a gente pode ter óculos como glass. Glass, que é vidro. No inglês, tudo que é de vidro a gente pode chamar glass. Óculos pode ser glass. Uma xícara pode ser glass. Um copo pode ser glass. Uma janela de vidro pode ser glass. Mas a gente sabe também que janela é o window, que é do Windows. Windows, que é o sistema operacional da Microsoft Windows, né? Na verdade, a janela. É tanto que o símbolozinho é um quadradinho com 4 coisinhas que ilustram uma janela de vidro. Cada coisinha dessa é uma cor. Por isso que se chama Windows e tem esse quadradinho, tá? Mas voltando aqui, então, óculos também pode ser glass. Moon, que a gente poderia pensar que era mão, mas é lua. E mayor, que a gente poderia pensar que é major, mas é prefeito. Prefeito da cidade. He is the mayor of the city. Ou seja, ele é o prefeito da cidade. Isso aí são falsos cognatos. E aí, dependendo do contexto, a gente pode interpretar errado. Existe palavra, texto que cai muito em concurso, em prova do vestibular, cai muito isso, para a gente interpretar. Então, uma falsa cognata lá e exatamente a alternativa tem lá a tradução errada para aquela falsa cognata e a gente, tudo quando a gente não conhece, vai nelas.
Tá? Então, essas são as falsas cognatas. Nossa aula termina por aqui. Eu vou liberar 2 atividades para vocês. Deixa eu minha bagunça aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Deixa eu abrir aqui. Trazer para que ele vai abrir aqui. Deixa eu carregar para cá. Deixa eu tirar minha... Só um minuto. Volta. Vou trazer para cá para explicar a atividade que eu vou postar daqui a pouco, assim que terminar a aula. Então, a primeira atividade é o seguinte. Vocês vão ter a letra da música Raven. Aí, tá aí. Também tem um vídeo, se vocês quiserem assistir a música de Linkin Park. E vocês têm que responder essa questão aqui. Qual é o general comprehension da música? Eu quero que vocês escrevam uma frase com no mínimo 10 palavras. Não traduza, gente. Tem gente que já tá me entregando assim. A tradução da primeira frase. Isso não é o general comprehension. Eu quero que vocês destaquem as palavras cognatas, que vocês já conhecem, as palavrinhas já do conhecimento prévio de vocês. Olhe para elas e tentem dizer com a palavra de vocês qual o objetivo geral da música desse texto. Respondeu essa atividade? Envia. A segunda atividade é para responder esse formulário aqui, que tem um conjunto de palavras cognatas e falsas cognatas. Parents. O que é que vocês acham que é parents? Aí vocês escrevem aqui. Parentes, por exemplo. Aí vocês vão e escrevem, tá? Mas, gente, eu quero pedir encarecidamente a honestidade de vocês quando vocês estiverem escrevendo aqui, respondendo esse questionário. Porque eu não quero que vocês peguem essas palavrinhas aqui, vá traduzir lá no Google Tradutor e venha colocar. Eu quero que vocês, com a intuição de vocês, digam o que é, o que vocês acham que é. Porque na próxima aula eu vou mostrar para vocês quais são os significados reais dessas palavras. Então, a nota não está condicionada a vocês acertarem. A nota está condicionada à honestidade de vocês. Se eu pegar uma todas corretinhas, provavelmente vocês traduziram e já não vai ganhar 10, tá? Então, sejam honestos. Ninguém é mais criança aqui nessa sala, nessa disciplina, todo mundo. Eu quero que vocês realmente vejam aí. Tem algumas até que já são bem conhecidas de vocês aí, respondam com honestidade. Tá? Então, são essas 2 atividades. Vocês têm até sábado para fazer essa atividade. E amanhã, sexta-feira, é nossa aula de dúvida. Nossa aula finaliza aqui, gente. Só peço a honestidade de vocês. Respondam direito, respondam consciente. E amanhã, na aula de dúvida, quem tiver dúvida, eu vou estar à disposição para ajudar quem for necessário. Tá? Até a próxima, pessoal. Bons estudos. Qualquer coisa, contem comigo.